apresentar, tá? O Jefferson e o Iago, que está aqui embaixo. Iago participa do projeto que eu faço com o pessoal todas as quartas-feiras. Esse material, além de ficar assim, aqui acontece quase todas as quartas, que a gente passou um mês aí, 30 dias, que foi a minha volta aí tentando organizar as coisas aqui, a internet estava uma desgraça, e agora a gente está voltando. Teoricamente são as quartas-feiras, pode acontecer de mudar algum dia, alguma coisa, mas a gente avisa, né, previamente. E o Iago participa junto com a galera, depois eu vou botar você no grupo, tá bom? Para você receber as informações. E o Jefferson, peraí, o Jefferson tá aqui ou tá aqui? Tá aqui, do meu lado aqui. Pelo menos para mim Isso. tá aqui. Né? É E isso o mesmo. Jefferson, e o Jefferson, ele é meu parceiraço aqui, é cara que trabalha comigo, desenvolve algumas atividades comigo, né? Tem a empresa dele, tem os negócios dele, mas faz algumas atividades comigo em parceria e tal. Cara totalmente do apoio aí. Então, se tiver alguma bronca em relação à estrutura aí do processo, você fala com o Jefferson, não fala comigo não, tá? Que a culpa é dele. A culpa é É dele isso aqui. mesmo. Brincadeiras à parte. Jeff, eu vou começar. Posso começar? Vai ficar Tá gravado mesmo gravando essa já. parada, né? Já tá gravando. Posso começar? Iago e Evelyn, posso começar? Diga sim ou não. Pode sim, pode sim. Tá, Iago, posso começar? Pode? Obrigado. Pronto. Primeiramente, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos recomeçando aqui o projeto Ano Objetivo. Bom demais estar aqui com vocês. Realmente, esse último mês meu foi bem complicado. Esses 30 dias, foi praticamente 30 dias aí que a gente ficou meio out, né? Meio off, por conta dessa viagem, por conta da volta daqui para Maceió. Agora que retornamos de fato na, o dia a dia, as coisas. O primeiro foi uma readaptação, porque passar 5 meses fora não é fácil, né? 5 meses fora é bem complicado. Então aqui a gente teve muito problema, a gente está tendo alguns problemas com a internet, precisa dar uma ajeitada aqui e ali, mas a gente vai começar a partir dessa semana seguindo novamente todos os processos e todas as atividades do projeto. Lembrando que o projeto, a priori, ele acontece todas as quartas-feiras, né? Ou as aulas, aí, o processo, ou os bate-papos, porque a gente, dessa maneira, sempre vai. Às vezes a gente traz um convidado para bater um papo, às vezes a gente traz um material para vocês, da empresa de vocês, dentro do dia a dia de vocês, né? Ou a gente também pode fazer bate-papos entre a gente, ou uma apresentação, alguma coisa em relação a isso, tá? E seguindo o nosso planejamento, hoje eu vou trazer alguns conceitos sobre, ah, sobre planejamento e sobre gestão, algumas verdades secretas sobre planejamento e gestão, que a gente às vezes bate passado, né, bate assim, deixa despercebido e não entende como as coisas funcionam de fato. A gente acha que o negócio é só colocar em prática, vender, vender, vender e no final das contas receber o dinheiro no fim do mês. E, obviamente, ao longo do tempo, dentro de um processo de maturidade, a gente percebe que não é bem assim, que as coisas não funcionam dessa maneira, né? Às vezes a gente acaba deixando alguns pontos, algumas lacunas, né, que acabam interferindo no nosso processo, tá? Jefferson, já tem 6, tá? Aí você já fica ligado, tá bom? Estou dando passe. Se tiver travando muito, gente, também me avise. Se tiver travando a minha voz, falem,
tá bom? Porque aí é importante para a gente entender a dinâmica aqui, até para ver se a minha internet ela suporta, porque tá uma desgraça a internet, né? Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, sobre essa construção, né? A gente vai ter, na verdade, uma ideia sobre todo o processo do planejamento e qual a importância dele para o desenvolvimento de qualquer negócio, seja ele qual for, seja uma hamburgueria, seja uma pastelaria, seja uma doceria, seja uma empresa de serviços, seja um açaí, for um planejamento, ele é extremamente necessário para o desenvolvimento do negócio. Quando a gente não desenvolve um planejamento, às vezes a gente acaba, por vezes, perdendo a mão na empresa, simplesmente porque o planejamento é a base. Igualmente, existe um dado do site Data Sebrae, quem Oi, voltei. Não sei o que foi isso. Calma. Estão me escutando agora? Já estão me escutando? Caiu alguma coisa aqui? Eu não sei. Tá, beleza. Então, para quem quer, para quem participou, na verdade, das aulas, das primeiras atividades da gente, percebe que o primeiro processo de desenvolvimento de um negócio, seja lá qual for, ele é, primeiro, antes de tudo, a visão macro do ambiente, não é a visão micro do ambiente, não é a minha visão interna. Primeiro eu tenho que olhar os meus fatores externos que influenciam diretamente o meu negócio para poder depois olhar dentro do meu ambiente interno, dentro do meu, olhar para o meu umbigo, porque mais do que a pandemia, né, não tem, na verdade, é um grande exemplo, né, a pandemia para mostrar que o fator externo influencia diretamente na gestão, no desenvolvimento, no crescimento do seu negócio, ou ameaça, né? Cria uma ameaça para os seus negócios. Então, é importante trazer essa percepção para isso, né? E voltando ao que eu estava falando, sobre o Data Sebrae, eu já tinha falado sobre isso agora, é que dentro do Data Sebrae tem uma informação que diz que mais de 25% das empresas aqui no Brasil, elas fecham nos 2 primeiros anos. E é uma estatística exata muito, muito forte, né? Muito assim, impactante se você imaginar uma escala, né? Brasil, 25% das empresas é muita empresa que fecha nos 2 primeiros anos. E se a gente coloca aí 5 anos, né? Ou seja, aí 3 anos a mais, essa estatística sobra aí para quase 50% das empresas, ou seja, quase metade das empresas fecham nos 5 primeiros anos e 25% delas nos 2 primeiros anos. E isso, dentro de uma enorme pesquisa que o Data Sebrae promove e desenvolve, ele traz 3 porquês diretamente, né, da causa das empresas fecharem, que é, a falta de capacitação, ou seja, o dono do negócio, o gestor do negócio, o empresário, o empreendedor, ele não se capacita, então ele acaba não se capacitando e automaticamente ele acaba não desenvolvendo a empresa como deveria. O segundo ponto dessa causa é a falta de gestão. Já diz o nome, né? Assim, a gestão é uma prática diária e eterna para quem tem uma empresa. Né? Mas, por não sei porquê, a gente acha que gerir um negócio é simplesmente vender e produzir. E que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Né? O vender e produzir é um
ponto dentro de um universo que tem a gestão, porque a gente tem que trabalhar dentro de todas as esferas do conhecimento. A gestão ela é multidisciplinar e interdisciplinar, né? Multidisciplinar porque ela abrange várias disciplinas, interdisciplinares porque elas dependem uma das outras para ter sucesso. Quer dizer que a gente precisa ter conhecimento sobre tudo? Obviamente que não, mas ter ideia para que a gente possa depois contratar, fazer parcerias, ter o conhecimento, saber olhar, ter um olhar crítico, avaliar os resultados, com certeza isso a gente tem que ter para a gente que está abrindo negócio. Então, eu sempre digo assim, para quem faz medicina, o cara passa 6 anos fora os tempos de especialização. Para quem é advogado, passa 5, mais uma especialização, enfim. Ou seja, para todas as áreas, você precisa de tempo para estudar. E eu não sei por que a gente acha que o empreendedorismo não é dessa forma. Na verdade, é totalmente contrário, né? Porque dentro do empreendedorismo a gente tem a contabilidade, a gente tem a administração, a gente tem as finanças, a gente tem o RH, né? Os recursos humanos, que não é só o processo de recursos, mas entender que são humanos. Então a gente tem uma série de outros fatores que estão lá dentro. Então tem muita coisa que a gente precisa pelo menos entender. E quanto mais a gente entende, mais a gente faz. Eu sempre digo isso, né? E todos os projetos que deram certo, que não deram certo, obviamente, porque nem tudo dá certo, na verdade, a grande maioria das coisas não dá certo, né? Mas o que deu certo, principalmente, ele se faz pelo entendimento. Então, as pessoas primeiro precisam entender para comprar, assim como eu preciso entender para aplicar. Então, é uma grande forma da gente entender isso aí, tá? Então, daqui a pouco eu vou abrir um espaço aqui, que são os slidezinhos, onde eu vou apresentando todos os conceitos do planejamento para que a gente possa, de fato, desenvolver todos os processos da empresa e dos negócios, tá? É válido que todo mundo que está assistindo e que vai assistir esse material depois, que anote, entendeu? Quem quiser pedir depois, botar nos comentários, pedir o material, pede o material que a gente envia. Para quem está participando do projeto, obviamente que eu vou mandar esse material para vocês, que é um slidezinho, e que pode ser bem interessante para vocês, tá bom? Mas para quem não está participando do projeto, que está assistindo aí futuramente no YouTube, pede aí, bota lá embaixo nos comentários que a gente manda para vocês, tá bom? Não esqueçam, importante, né, Jefferson, de se inscrever no nosso canal, no canal da Sua Melhor Estratégia, em breve para o pessoal aí, canal da Sua Melhor Estratégia, e ativar o sininho para receber as notificações de quando entrar aí coisa nova aí para vocês, né? Não se perderem aí nessa gestão dos processos do negócio. Mas vamos lá. Primeira pergunta, né? Qual o objetivo realmente do que a gente vai conversar aqui hoje? Por que eu quis trazer conceitos sobre planejamento e não já trazer sobre planejamento? É simples, pelo primeiro ponto, quer dizer, o ponto que eu falei anteriormente para vocês agora. A gente precisa entender para aplicar de maneira correta. A gente não adianta fazer algo nesse primeiro momento, a começar um processo de planejamento, de construção de ideia, de desenvolvimento, se no final das contas a gente não está entendendo o que a gente está fazendo. E quando a gente não entende, infelizmente a gente não consegue fazer de maneira correta, a gente depois não vai ter o resultado que espera, aquele resultado que espera acaba desestimulando a gente, e esse desestímulo faz com que a gente deixe de fazer o que deveria ser feito de maneira correta. Então, um ciclo que acaba se tornando um ciclo triste, né, ruim, para a gestão e para o desenvolvimento do seu negócio. Beleza? Então, é muito importante a gente ter todo o entendimento de como a gestão trabalha, como ela vai ser influenciada dentro do processo de planejamento e o que o planejamento vai de fato contribuir para o desenvolvimento do teu negócio. E outros conceitos, outros pontos para a gente entender
dele uma gestão mesmo qualificada, porque a partir daqui para frente a gente vai trabalhar muita metodologia, vai ter muito conhecimento dentro dessas áreas, vai ter conceitos baseados numa série de atividades, tá? E, enfim, então, para a gente aplicar todas as metodologias que vão vir na frente, para aplicar todas as outras atividades que vão vir aqui na frente, é muito importante, sim, que você tenha esse conhecimento básico sobre essa parte geral. Beleza? Importante para quem está participando agora, nesse momento, ao vivo. Quem mandar perguntas, quem quiser tirar dúvida, estamos aqui abertos para isso. Né? Estamos aqui, diferentemente das últimas atividades que eu joguei diretamente no YouTube, estamos aqui abertos para dúvidas, para tirar dúvidas, porque para mim o entendimento dessa, dessa atividade é mais importante do que o entendimento único e exclusivo da, da questão. Então, que ferramenta por ferramenta a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas o entendimento do que vai ser trabalhado, ele é mais importante, tá bom? Então, perguntas, pode mandar no chat ou dar um oi e pergunta, pode perguntar diretamente aqui no áudio. Bem legal também ouvir vocês, tá bom? Eu espero que vocês absorvam o que a gente vai falar, o que a gente vai trabalhar hoje, que vai ser bem interessante. Então vamos abrir aqui, vou abrir aqui. Sim, é isso aqui. Eu gostaria de saber se vocês já estão vendo aí o material. Já estão vendo? Vocês estão vendo? Por favor, quem vendo, diz aí sim, tá bom? Manda no chat. Jefferson, por favor, se todo mundo já está em verdades secretas no seu negócio. Vocês estão vendo? Jefferson? Oi, oi, oi. Sim, pai. Opa, boa, Jefferson. Agora você, parabéns, viu? Uma super estrutura aqui. Querido, tá todo mundo vendo, então posso começar, ok? Massa, vamos lá. Então vamos lá, gente. Verdade secreta do seu negócio é um guia para ver como é que as coisas funcionam, não necessariamente aplicar por aplicar. Existe como uma ideia para esses pontos. Então, questão, tá? Então, o primeiro ponto é que negócio é, de fato, pôr a mão na massa. Então, a gente tem que colocar a mão na massa. Precisa estar lá fazendo todo o processo. Segundo, não existe fórmula mágica. Tá? Gente, se eu colocar aqui a infinidade de metodologias para você planejar o negócio de vocês, nossa, nem conto para vocês. E olha que dentro desse ano, até o fim de junho do próximo ano, início de junho do próximo ano, acho que vocês vão trabalhar, vocês vão receber de metodologia aí, pelo menos umas 30 metodologias. Então tem muita coisa. Mas ela é mágica? Não. Por quê? Porque tem que colocar em prática, tem que ter tempo, tem que ter, né? Tem que ter suor, tem que ter transpiração, tem que ter análise, tem que ter muita coisa. E o terceiro ponto, que gestão é a base de tudo. Por quê, queridos? Não adianta, não adianta você absorver, entender o planejamento,
você faz, você, né, construir todo bonitinho, se depois o planejamento não está sendo colocado em prática no dia a dia. Se você não cria gestão para desenvolver o teu planejamento. Então, a gestão é a base de todo o processo. Então, a gente vai trabalhar esses 3 pontos aí ao longo do tempo, não só de hoje, mas dos outros dias. Tá? E para a gente começar a entender todo um processo de gestão e planejamento, existe essa primeira metodologia que eu acho que é uma das mais antigas que existem, que é o método PDCA, né? Que é planejar, desenvolver, agir e checar. Então, o PDCA ele trata que toda a gestão de uma empresa, toda a gestão de um negócio e tudo que serve o teu processo de planejamento para ver se ele está dando certo ou não, ele tem que estar baseado num processo cíclico que está apresentado nesses 4 pontos, onde planeja, desenvolve, checa e age. Quando você termina de agir, você planeja novamente, você desenvolve novamente, você checa novamente, você age novamente. Então, o PDCA trabalha exatamente com isso, é um contexto mais básico de gestão, de administração, de tudo que vocês vão entender sobre a gestão do negócio. E ele é cíclico, ou seja, ele nunca vai deixar de ter, nunca vai deixar de existir, nunca vai parar. Ou seja, eternamente é um processo que vocês sempre vão desenvolver. E aí o que é que acontece? Normalmente, a gente começa com o planejar. Né? As pessoas sempre começam com o planejar. E depois você planeja, depois você desenvolve, quando você planeja, depois você vai checar, depois você vai agir. E aí você vai continuar. E o que é cada um desses? Planejar é realmente construir todo o processo que a gente vai absorver ao longo do tempo. Desenvolver realmente é colocar a mão, você aplicar de forma a que você planejou. Checar é você avaliar, como você vai avaliar o que você está desenvolvendo, o que você está fazendo. E agir é o que você faz, né? Quais são as ações, e agir é em cima do que você checou, do que você avaliou, quais são as ações que você precisa ter, que você precisa fazer para novamente planejar e aplicar o teu negócio e fazer as melhorias necessárias. Então, PDCA. Só que, quando a gente fala de PDCA, gosta da coisa que começa hoje e que continua. Então, você já tem muita ferramenta, muito material, muita coisa para fazer, né? Ou seja, a empresa de vocês já está funcionando, a roda já está girando. A roda já está girando. Então, se a roda já está girando, não faz sentido primeiro eu pedir para todo mundo planejar sem ter mínimo de informação possível. E eu vou falar aqui novamente para quem já está assistindo, já escutou isso, eu vou dizer novamente. Gente, empresa é um objeto de estudo eterno e diário. Se eu não estudo o meu negócio, se eu não estudo o que eu faço, se eu não observo, se eu não pego os dados e as informações que eu tenho no meu negócio, e eu estudo quais são esses resultados, quais são as informações que chegaram naquele dia, naquela semana, naquele mês, dificilmente eu vou conseguir atingir algum objetivo que eu criei, ou eu vou ter resultados dos quais eu não entender se são bons ou não, porque eu não tenho objetivo. Então, para quem já tem um negócio, para quem está assistindo aí,
que já tem um negócio, o primeiro ponto não está em planejar. O primeiro ponto está em checar. Ou seja, é buscar as informações que você já tem dentro do seu negócio. Que tipo de informações, Vitor? Informações financeiras, ou seja, faturamento, custos, fluxo de caixa, ticket médio. Para quem não sabe, ticket médio é a média de venda por pessoa, né? É o valor médio por venda de cada venda que você faz, tá bom? Se for em outras áreas, em processos, em pessoas, eu vou mostrar aqui mais na frente sobre isso. Então, primeiro eu preciso checar as informações internas e informações externas. Estas das quais, vale importante frisar, a gente já conversou anteriormente no quem já começou lá no primeiro, quem está desenvolvendo lá no primeiro vídeo, desde as primeiras aulas do ano objetivo, já entende que eu tenho que ter a minha análise macroambiente, que pode ser pelo meu modelo Pestel, que são as ações políticas, econômicas, né, sociais, tecnológicas. Eu preciso ter a minha visão interna baseada em dados e informações. Eu preciso ter a minha fofa construída, que pode ser feita, a fofa que é as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, ou seja, as forças e fraquezas são fatores internos que eu tenho, ou seja, é aquilo que eu consigo desenvolver e influenciar, ou seja, força é aquilo que eu tenho de bom, fraqueza é aquilo que eu preciso melhorar, e as oportunidades e ameaças são aquelas coisas que são fatores externos que eu não tenho controle, mas que influenciam diretamente o meu negócio para o bem ou para o mal. Se for para o bem, é uma oportunidade, se for para o mal, é uma ameaça. Como, por exemplo, como eu falei, a pandemia, né, o Covid, que ninguém esperava, ela se torna, para muita gente, para a grande maioria da população, uma ameaça, mas tem alguns negócios que cresceram com isso também, né? Vários outros negócios. E a pandemia, na verdade, se tornou uma oportunidade de negócio. Mas o que eu estou querendo dizer, de certa forma, no frigir dos ovos, é que para que antes de planejar, antes eu entrar no processo do planejamento, eu preciso checar essas informações. Eu preciso entender como a minha empresa funciona. Eu preciso entender como a minha empresa trabalha. Quais são os resultados que a minha empresa está tendo ao longo do tempo, para que eu possa realmente, de fato, ter um planejamento coerente. Porque se eu planejar sem dados, sem informações, sem ter a noção do que a empresa funciona, eu vou começar a entregar metas, eu vou ter indicadores que não geram resultados, eu vou ter ações que não vão fazer nenhum tipo de impacto, não vão ter nenhum tipo de impacto para dentro do negócio. Então, eu preciso checar para planejar. Então, em vez de eu iniciar fazer o PDCA, eu vou começar a fazer o CAPD. Eu vou começar no checar. Eu vou começar a agir, ou seja, eu vou começar a construir os processos, né, do que eu preciso melhorar para a partir daí planejar, né? Então é muito importante que vocês entendam esse processo e consigam colocar lá na frente. Isso é uma coisa que eu venho falando desde primeiro processo das nossas atividades, que primeiro a gente precisa entender o nosso mundo primeiro. Quando eu digo nosso mundo macro e o nosso ambiente micro, para depois a gente construir as nossas atividades. Então, ponto aí para vocês entenderem. Tá, entendido isso, tá? Quem tiver dúvida, gente, por favor, quem tiver dúvida, manda aí, faz alguma coisa. Quem não tiver entendendo, tô falando alguma coisa que o cara não tá, né? Que a parada tá, tá estranha. Então, enfim, tá bom? Manda as perguntas que a gente responde aqui de boas, tá legal? Mas vamos lá.
Entendendo esse processo, a gente vai para alguns pontos, né? Eu falei aqui do checar, que é análise de resultados, eu vou até pular, e aí eu vou para uns pontos importantes. Primeiro, conhecimento. Opa, vamos lá, isso. Conhecimento só existe quando consigo pôr em prática, ou seja, o excesso é só uma obesidade intelectual. Queridos, por que eu estou colocando isso para vocês? Às vezes a gente tá, às vezes não, vou falar a idade agora nossa. No nosso mundo hoje, até a pandemia, eu vou, infelizmente, falar dela novamente, tá lá novamente. Por conta da pandemia, a gente está vendo assim muita coisa, muita situação diferente do que a gente vivia alguns anos atrás. E mais do que nunca, a informação e a geração, né, de tudo que tem hoje no mundo, ela está sendo jogada, entregue para a gente aí todos os dias de maneira excessiva. A gente às vezes está procurando alguma coisa para estudar, né? Muita coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar, muita coisa para assistir, muita coisa para ler. E está tendo, na verdade, hoje um problema de excesso de informação e conhecimento. A gente precisa filtrar o que a gente está absorvendo, o que a gente está estudando. Porque a gente só consegue transformar essa informação em conhecimento quando a gente coloca, de fato, em prática aquilo que a gente faz, né? Então, não tem nenhuma condição de achar só o que eu estou lendo, só o que eu estou assistindo, só o que eu estou vendo vai resolver alguma coisa. Eu preciso pegar o que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou apresentando para vocês aqui e colocar em prática no dia a dia do negócio de vocês. Então, só funciona quando eu coloco em prática. Quando não coloco em prática, não resolve. Eu vejo muita gente hoje falando de livro, de leitura, que isso é uma coisa muito boa, obviamente. Né? A leitura, ela estimula a nossa criatividade, a nossa capacidade cognitiva, enfim. Tem uma série de estímulos. Mas eu vejo muita gente lendo de maneira forçada, não pelo prazer de ler, mas porque precisa, às vezes, até mostrar que está lendo do que na verdade está lendo. E não consegue absorver nada do que o livro está colocando, porque tem muito mais uma meta para ler. Eu preciso terminar naquele mês aquele livro, eu preciso. Sabe? E não consegue, de fato, pegar alguma coisa que seja relevante do livro para colocar no teu dia a dia. Então, cuidado com isso, tá? Porque conhecimento ele só existe quando realmente eu consigo colocar em prática o entendimento da coisa, o resto é obesidade intelectual. E aí, gente, eu vou mostrar isso aqui para vocês que vou tentar diminuir um pouquinho aqui para vocês verem. Ah, sim, sim. Opa, acho que agora ficou melhor para vocês verem aí. Isso aqui é uma forma de planejamento. Eu estou tentando mostrar para vocês para todo mundo entender, né? Ah, o planejamento ele pode ser algo muito simples, como algo extremamente complexo. Vai depender de como você trata o teu negócio, como você trata a complexidade do teu negócio. Esse modelo do qual eu estou mostrando aqui para vocês, que está na apresentação, ele é o primeiro modelo, no qual eu até passei para vocês como construir um planejamento básico, que seja de negócio, ou que seja um planejamento básico de carreira, pessoal, profissional, mas que ela tenha realmente um sentido, porque eu trabalho
com os objetivos, ele trabalha com a meta e outras atividades. Como é que a gente faz isso, né? Como é que ele é apresentado? Eu tenho, na verdade, um objetivo, porque todo negócio tem que ter um objetivo, eu vou explicar lá embaixo. Eu tenho uma meta baseada nesse objetivo, por exemplo, que pode ser do ano, do tempo que eu coloquei, e eu só vou, por exemplo, subdividir o que eu coloquei no ano em semestre, em semana, em dia. E o que é que isso. Qual o ponto positivo disso? Porque eu consigo visualizar de uma maneira mais simples, mais fácil, o que eu tenho que fazer no dia a dia. Eu dei um exemplo em uma das nossas lives, né? Eu falei para vocês, né, sobre a questão da corrida, da caminhada. Às vezes o cara quer começar a correr e ele quer começar com 5 quilômetros, e às vezes 5 quilômetros é muita coisa. 5 quilômetros é bastante informação para você, para quem está começando e quem não tem um hábito disso, né? Mas se esse quilômetros ele fosse diminuído para 2, melhoraria? Talvez. E se esse 2 quilômetros fosse dividido para 1, melhoraria? Melhoraria mais ainda. E se esse 1 fosse andar 500 metros? Melhoraria mais ainda. E se esses 500 metros fosse arrodear, né, dar uma volta no quarteirão da sua casa, do seu apartamento, melhoraria mais ainda. E se fosse, na verdade, somente colocar o tênis e andar dentro da casa? Seria mais fácil de você resolver, de você atingir? Com certeza seria mais fácil. Então, quando você quebra o teu objetivo, tuas metas, que são metas grandes, em metas bem menores, metas pequenas, você consegue, de fato, ter pequenas vitórias que vão fazendo que você atinja uma vitória maior. Então, esse é só um exemplo do que é o planejamento de uma coisa fácil de ser desenvolvida, né? De como ela pode ser desenvolvida. Planejamento é mais ou menos entender que você está no ponto A, esse é a sua condição ideal, e você precisa ir para o ponto B. O ponto B é onde você quer chegar. Qual é o teu ponto lá final, né? Como se você tivesse no Uber e tiver precisando ir para algum lugar. O ponto A é a sua casa, o seu apartamento, a sua localidade. O ponto B é o local onde você quer chegar, tá? E a rota que carro, né, que você vai locomover do ponto A para o ponto B, o caminho, um mapa que você vai utilizar para sair do ponto A para o ponto B é o teu planejamento, né? E como você vai direcionar essa rota, esse caminho, se você vai seguir o que o mapa está dizendo, ou se, por exemplo, tem uma rua que ela está fechada e você precisa desviar e depois voltar para a rota, enfim, tudo isso é a sua gestão, é como você administra, organiza o teu negócio de uma maneira simples e fácil de se entender, né, para a gente tentar exemplificar e todo mundo entender como funciona a questão do objetivo e como é isso. Só vocês olharem, eu coloquei um objetivo simples aí, por exemplo, pessoal, que eu preciso comprar um carro, eu quero comprar um carro. Ou seja, para eu comprar um carro, eu tenho que ter, a minha meta é ter 30 mil reais até, por exemplo, junho do próximo ano. Vou estar junho, vou estar um ano, seja dia 19 até o dia 19 de agosto do próximo ano. Então, entre dia 19 até de agosto a dia 19 de agosto, eu quero ter 30 mil reais para o meu objetivo maior, que é comprar um carro. Ou seja, minha meta é ter 30 mil. Tá. Tem quando eu penso em 30 mil reais. Não é uma coisa grande, não é uma coisa tipo,
alguns não sei se para vocês, assim, né? Galera rica, que tem muito dinheiro, né? Mas assim, quando a gente pensa em 30 reais, 30 mil reais não é uma coisa tão simples de seguir pela noite, principalmente para a grande maioria das pessoas. Mas a gente pode começar a quebrar isso para conseguir pequenas vitórias. Ou seja, dos 30 mil, se eu colocasse uma meta de 15 mil, já seria melhor no semestre? Talvez sim. E se eu pegasse esses 15 mil e dividisse por trimestre, que daria 7.500, já seria melhor? Com certeza. E se eu pegasse esses 7 mil e meio e dissesse, não, preciso guardar por mês 2.300, já ajudaria? Já. E se fosse por semana 625 reais? Já. E 85, 83, 85 reais? Também já resolveria? Já bastante. Então, assim, quando começa a subdividir, isso ajuda muito na construção do entendimento de onde eu posso chegar e se isso de fato ele é atingível, se ele é mensurável, se ele gera um tempo adequado, se o meu tempo está adequado, né? Se ele tem uma especificidade sobre isso, ou seja, eu consigo ser smart, que é o que a gente tinha falado na união, né? Você conseguir atingir atividades smart, né? Você ser específico, ser mensurável, é você ser atingível, né? É você ser relevante e você ter tempo. Mas aí a gente vai falando mais na frente que a gente vai trabalhar o Smart dentro do planejamento em outras aulas. Mas vamos lá. Então, eu acho que eu consegui mostrar para vocês aqui de uma forma muito clara, muito simples, como um planejamento pode ser uma coisa fácil de ser trabalhada, né? E uma maneira de entender como funciona. Mas, obviamente, Vitor, eu conseguiria fazer esse modelo que você mostrou para o meu negócio? Lógico que sim, óbvio que sim. Só que, para esse modelo que eu estou passando para vocês, isso é um objetivo. Estou colocando um objetivo para o pessoal aí. Quando eu penso em negócio, eu vou ter que ter outros objetivos, né? Porque eu tenho áreas diferentes do meu negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um setor de vendas, eu tenho que ter um objetivo para o meu setor de vendas, né? Se eu tenho uma, se eu tenho processos dentro da minha empresa, se eu produzo alguma coisa, se eu transformo algum produto, eu tenho um insumo e eu transformo em alguma coisa, eu vou ter que ter objetivos para essa transformação, para esses processos. Ou seja, ao invés de eu criar um material como esse, eu vou ter que criar vários de várias áreas ou pastas, como depende, como segmento o teu negócio, tá? Mas é uma forma de vocês entenderem que o planejamento é algo fácil de se entender, fácil até de se construir de certa forma, mas primeiro é o entendimento que se faz, né? E aí, como eu falei anteriormente, não existe fórmula mágica, meus queridos, não existe. Esqueçam essa história de fórmula mágica. Isso que eu mostrei para vocês em cima não é fórmula mágica, é uma metodologia, e essa metodologia pode certo, como não pode dar, e o que vai depender até do que vai dar certo ou errado está muito mais na sua predisposição de entrega do que necessariamente no que a fórmula ela faz, qual o resultado dela, tá? Então cuidado com essas histórias que aparecem na internet hoje, principalmente de fique rico não sei quantos dias, faça isso em não sei quanto tempo e aumente o seu lucro em não sei quantos por cento. Cuidado com essas informações, porque elas realmente não vão fazer sentido, elas não vão, ela pode até ter um resultado para alguém, mas ela não é uma fórmula mágica. Tá? A fórmula mágica é trabalho, a fórmula mágica é suor, é desempenho, é constância, tá bom? E um outro ponto que eu quero colocar aqui, quando a gente fala de planejamento de gestão, onde ser produtivo
não tem nada a ver com acordar às 5 da manhã, principalmente quando você dorme às 4. Então, gente, cuidado com essa história também. Tem muita gente que está aderindo a essa ideia de acordar às 5. Óbvio que é bom para quem acorda cedo, é óbvio para quem consegue organizar seu tempo muito bem, para quem consegue ter boa noite de sono, ou seja, para quem consegue ter uma vida bem organizada. É óbvio que quanto mais cedo você acorda também, você vai ter mais tempo para fazer coisas no seu dia a dia. Agora, depende do seu dia a dia. Não force algo, porque simplesmente isso vai gerar algum tipo de. Alguém falou que é bom e vai ter que resultado. Eu vejo gente que o cara acorda às 5, às 5 ele vai treinar, ele medita, ele lê, quando termina, ele vai tomar banho, vai tomar o café da manhã para trabalhar, ou seja, quando ele termina de fazer tudo isso é 8 horas da manhã. Que bom que esse cara faz isso. Quem consegue fazer isso, ótimo, parabéns. Parabéns mesmo. Mas não force isso sabendo das suas condições atuais. Às vezes você quer mudar, mas o seu dia a dia, suas atividades, por exemplo, o cara que trabalha numa hamburgueria ou num bar, dificilmente ele vai conseguir acordar às 5 horas da manhã, até porque provavelmente o bar ele vai estar fechando às 5 horas da manhã. Não é verdade? Então, assim, cuidado com essas massas, tá? E por que eu estou colocando isso? Porque o planejamento, porque a gestão do negócio, ela está diretamente ligada à sua produtividade. A produtividade ela é essencial para o desenvolvimento do teu negócio. E quando ser produtivo, não é ser produtivo em vender, em estar dentro do seu operacional, é ser produtivo dentro da sua área de gestão, na sua área estratégica, é você ter tempo, dia após dia, no processo de gestão. Quantas e quantas empresas eu entrei, eu diagnostiquei e percebi que o grande problema do negócio está no colaborador que era incompetente, no processo que estava errado, no financeiro que estava mal desenvolvido, não, ou no marketing que não estava mal feito, não, nada disso é porque o empreendedor ele viveu do tempo dele a vida inteira como se fosse um funcionário, um colaborador, como se ele fosse alguém que está, assim, exclusivamente para fazer o operacional, o chão de fábrica. Não é assim. Toda empresa ela trabalha as três esferas. Ela vai trabalhar, como já foi falado nas lives anteriores, ela já foi falado, perdão, o negócio ele trabalha dentro das três esferas. Ele trabalha a esfera operacional, a esfera gerencial e a esfera administrativa. E você, gestor, tem que passar por ela. Você tem que ter o tempo do teu operacional, lógico. Você tem que ter o tempo gerencial, ou seja, o tático, que é analisar, se está tudo dando certo ou não, com certeza. E você tem que ter o seu tempo da administração, do estratégico, de olhar para o futuro do teu negócio, com toda certeza ainda. Né? Então, é muito importante essa questão da produtividade, né? Porque ela que vai ditar o ritmo de muita coisa, de todo ponto. E aí, obviamente, a agenda é o que vai contribuir. Tá? Outro ponto importante dentro do planejamento estratégico. Tá? Você não vende para todo mundo.
Não vende. E, gente, digo isso que não vende porque o mundo é muito grande. Desculpa dizer isso para vocês. É uma realidade, estou dizendo aqui para nós aqui. Tá? Você não vende para todo mundo. Você tem segmento. Porque o mundo é grande. O mundo são bilhões. Né? Então, se o mundo é tão grande assim, a gente não tem condição de entregar para todo mundo. Pelo menos não agora, talvez no futuro, talvez quando você tiver, né? Mas você tem que entender que tem um negócio, ele tem um segmento, ele tem um propósito, ele tem um nicho. Existem pessoas que compactam com suas ideias, com seus gostos, com aquilo que você faz, da forma que você entrega. Então, entender o seu público é de extrema necessidade para que você consiga, de fato, aplicar um planejamento correto. Ou seja, o planejamento está diretamente ligado ao tipo de público que você atende. Então, como é que a gente entende esse público? Né? Antigamente, antigamente, a gente fazia as avaliações de cliente, né? Ou a gente chamava assim de público-alvo, né? Público-alvo. Quem é o seu público-alvo? E era extremamente estatístico, né? O público-alvo. O público-alvo ele era homens ou mulheres, a idade de tanto a tanto, né? O que eles. Aquela coisa toda, então é extremamente estatístico. E, na verdade, hoje em dia a gente entende que só a estatística não é o suficiente para a gente entender que tipo de público é o correto. Como é que a gente entende isso? Construindo as personas. As personas são a base de toda a estrutura do que a gente pode entregar para alguém. Porque quando a gente acha que a gente só entrega o produto final, a gente não entrega só o produto final. Até o nosso financeiro, os nossos processos, eles têm que estar baseados no que o nosso cliente faz. Porque se ele é o que paga, se ele compra, eu tenho que entender ele para que eu possa entender como funciona até, por exemplo, o meu financeiro, como eu falei. Então, por exemplo, se o meu. Dá um exemplo para você. Se o meu cliente ele é um funcionário, ele é um funcionário público, ele é um funcionário público, que ele recebe todo dia 5. Você sabe que naquela prefeitura, no estado, na secretaria, ele recebe todo dia 5. Você sabe que entre o dia 5 a 10, por exemplo, 10, 5 e 15, você vai ter um aumento de faturamento do teu negócio. E que, por exemplo, entre o dia 30 e o próprio e até o dia 4, né, dia 30 ao dia 4, provavelmente você vai ter uma queda do faturamento porque a pessoa não vai ter dinheiro. Então, você entender o teu cliente, você entende as suas finanças. Você, você entende o teu marketing, você entende a relação do teu colaborador com os teus clientes. E como é que você constrói a persona? A gente vai ter um dia só para falar sobre persona, tá, gente? É importante frisar isso. Vai ter uma aula só sobre isso. Mas para deixar de uma maneira entendível, a persona, além do processo estatístico, ou seja, de entender quem é, como as pessoas, se é homem, se é mulher, se é criança, né? A gente tem que entender o que essa pessoa. Quais são os contextos culturais, quando digo cultural, cultural, social, né? Porque a parte da cultura, do dia a dia, o que essa pessoa vive no dia a dia, ela influencia, porque tem lugares específicos, tem formas de comunicação que estão baseadas
baseados no contexto cultural e social dessa pessoa. Ou seja, o que ele fala também é importante e quais são as dores que essa pessoa tem. Porque quando eu entendo as dores dele, eu consigo entregar uma solução viável para esse cliente. Então, eu construindo muito bem a minha, eu consigo entregar um produto com mais qualidade. Tá? Entendo isso porque é muito importante. Às vezes, pô, o cara vai vender sanduíche, tá vendendo sanduíche. Aí o cara acha que todo mundo come sanduíche, todo mundo vai comer o sanduíche. Não, cara, tem determinados tipos de pessoas que gostam mais de McDonald's. Tem determinados tipos de pessoas que gostam mais de um hambúrguer artesanal. Tem determinadas pessoas que gostam mais de hot dog. Tem determinadas pessoas que gostam mais de podrão, aqueles grandão e tal. Então tem público para cada tipo de pessoa. Por mais que tenha alguém que passear, permear entre um tipo de segmento ou outro, mas existe um foco. E quanto mais você conseguir segmentar esse público, ou seja, especificar esse público, esse grupo de personas, com certeza você vai ter resultados mais válidos, baseados em todas essas informações. Então, construir a persona é uma ótima forma, é o início, é o processo inicial também de uma construção de um planejamento bem feito. Tá bom? O próximo ponto aqui, que é, isso é legal. Seu diferencial não é o atendimento. Seu diferencial não é o atendimento, até você conhecer o seu concorrente, né? Eu coloquei isso não pela questão do diferencial, tá, gente? Não pelo fato pelo atendimento, mas sim pelo contexto do diferencial. Por quê? Tem muita gente, nos meus 10 anos aí de consultoria, uma das coisas, das perguntas que a gente faz, dos diagnósticos que a gente faz, uma das perguntas do diagnóstico pergunta para o cliente, né, ou para o nosso cliente, né, que é um empresário, qual é o diferencial competitivo dele. E ele diz que na maioria das vezes, né, na maioria das empresas que eu tenho, que o grande diferencial é o atendimento. E eu digo, tá bom, eu vou perguntando outras coisas durante o diagnóstico, tipo, se ele conhece o concorrente, se ele já tem metas para os colaboradores, se ele faz algum processo de melhoria contínua, se ele contar tudo isso e o cara começa a dizer não, 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 aí eu faço o questionamento depois, para mim, que ele também entende ao mesmo tempo, tipo, será que o atendimento dele é o de fato? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não pelo atendimento, mas ele é extremamente importante para o desenvolvimento do negócio. E você só consegue ter um diferencial de fato quando você planeja o que você quer construir. Ou seja, está baseado no teu modelo de negócio, do teu negócio, nos processos do teu negócio, naquilo que você constrói. Ou seja, para que você tenha diferencial, você precisa entender e construir o que você precisa fazer daqui para frente. Então vamos entender que o planejamento ele é a base para todo o desenvolvimento, mas que para você ter um desenvolvimento bacana, você precisa ter produtividade, você precisa conhecer a tua persona e você precisa entender e que esses diferenciais não podem ser falados e apresentados de maneira aleatória. Eles precisam ter realmente embasamento sobre aquilo que você está falando, aquilo que você está comprovando. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer até agora é que um planejamento ele precisa de visão. Um planejamento ele precisa de visão.
Um planejamento estratégico ele precisa de objetivos. Um planejamento estratégico ele precisa de metas, ele precisa de indicadores, ele precisa de ações e, acima de tudo, de um contexto. Por que as coisas estão funcionando daquela maneira. Tá? E o que seria cada um desses? Né? O que seria a visão? A visão, falando, a visão é o meu contexto maior. Ou seja, quando eu penso no meu negócio daqui a um ano, você que está me assistindo, que está me escutando, quando você pensa na sua. Qual é a condição que você quer que a sua empresa esteja? Tem muita gente que quer ser líder no mercado, outros querem ser referência, outros querem só estarem com a empresa maior, outros querem abrir outra. É o teu objetivo grande. É aquele objetivo que você vai construir ao longo do tempo. Já os objetivos são, vamos dizer que são os objetivos destrinchados para você atingir a sua visão. Ou seja, atingir aquela visão, aquela coisa maior. Quais são os pequenos objetivos que construir? Preciso ter objetivos. E objetivos em cada área do meu conhecimento, cada área da minha empresa, como eu falei até naquele modelo de planejamento que eu passei para vocês, que é um planejamento mais simples. Além dos objetivos, eu preciso, porque a meta é a forma de você correr para você atingir. Se você não tem meta, cara, se você fez e quando faz de qualquer jeito, você não consegue ter resultados expressivos para atingir seus objetivos e nem vai ter, né, conseguir ter resultados expressivos para ter uma visão adequada. E bem importante a gente ter metas. A outra coisa são os indicadores. O que são os indicadores? Indicadores é como a gente vai avaliar se aquilo que a gente está fazendo está dando certo ou não. Ou seja, está dando certo? Não está? Está valendo a pena? Não está? Eu preciso ter meios de identificar o que eu estou produzindo está dando certo ou não. Porque se eu não identificar, eu vou passar um tempo produzindo e eu talvez não consiga atingir minha meta, que eu automaticamente não concretizo meus objetivos. No fim de tudo, eu não atingo a minha visão. Né? E as ações são todas as ações, ou seja, tudo aquilo que você vai propor fazer e executar para que seja alcançado, para que seus objetivos, metas e as suas visões sejam alcançadas e que os indicadores sejam atingidos. E quando eu coloco o contexto, no fim de tudo, que contexto do negócio eu tenho que trabalhar. Né? E aí, eu basicamente eu trabalho o meu planejamento, eu tenho que trabalhar dentro dessas 4 áreas específicas. Eu tenho que trabalhar a área de pessoas, e aí quando eu falar sobre satisfação, eu posso falar sobre cultura organizacional, eu posso falar sobre relacionamento, eu posso falar sobre desejo dos meus colaboradores, eu posso falar sobre comunicação. Quando eu falo sobre processos do meu negócio, que é uma outra área extremamente essencial, eu trabalho com a padronização das minhas atividades, eu trabalho com execução, né? Que é a qualidade, você diz se a qualidade está dando certo ou não. Eu trabalho com métricas, ou seja, meios de avaliar, de desenvolver, de, de olhar, de indicar se o que eu estou sendo, se o que está sendo produzido na minha empresa, ela está tendo. Eu trabalho com estrutura, ou seja, desde a estrutura que é o organograma, o fluxograma, né? Com toda a estrutura organizacional, como a estrutura física da minha empresa. E os fluxos, fluxos de atendimento, fluxos de processo, fluxos financeiros, tudo que está baseado a isso, eu trabalho com os meus processos. Além de pessoas e processos, eu trabalho essas outras 2 atividades aqui,
que é o marketing, relacionamento, e as finanças. Quando eu digo marketing, relacionamento, é tudo que está baseado na área de clientes, ou seja, tudo que eu estou conversando e falando sobre clientes, eu estou falando de marketing e relacionamento. Então aqui eu vou estar trabalhando a satisfação do meu cliente, vou estar trabalhando quais os canais eu vou estar trabalhando com eles, ou seja, quais são os meios de comunicação que eu interajo, que eu entrego, que eu desenvolvo no meu cliente. O ROI, ou seja, quais os retornos de investimento que eu estou fazendo, ou seja, para aquilo que eu estou investindo numa ação, eu tenho que ter um retorno. Eu trabalho com o perfil do meu cliente, ou seja, como eu estou trabalhando com ele, qual é o meio que a gente está se comunicando, entendendo o meu cliente, trazendo as sugestões, as críticas que ele tem, né, para a melhoria da minha empresa. E eu trabalho o meu posicionamento, ou seja, como eu estou me colocando dentro do mercado, como os meus stakeholders, como a gente fala, eles conseguem ver como os meus parceiros, os meus fornecedores, os meus clientes, os meus próprios colaboradores, eles conseguem enxergar como eu apresento no mercado. E, por fim, e não menos importante, na verdade, tão importante quanto os outros, a parte de finanças, ou seja, quando eu trabalho finanças do meu planejamento, eu trabalho o faturamento, eu trabalho custos fixos, eu trabalho custos variáveis, eu trabalho ticket médio, eu trabalho lucro, eu trabalho, né, investimentos e outras atividades. São alguns pontos, queridos. Isso são alguns pontos que se trabalha dentro de um planejamento estratégico. Eu indicaria a vocês, obviamente, a trabalhar cada uma área, pelo menos trabalhar essas 4 áreas. Vitor, eu posso trabalhar outras? Pode, eu posso subdividir aí, colocar produto, um setor só uma parte do planejamento só sobre produto, né? Eu posso colocar a parte de marketing, eu posso subdividir da parte de clientes, eu posso dividir para uma área de marketing e uma área de relacionamento. Aí cabe a você, mas eu planejo a minha visão trabalhando esses 4 pontos, né? Eles fazem toda a diferença. Tem gente que fala muito aqui, por exemplo, não sei se alguém já assistiu, tem um programinha chamado O Sócio, não sei se nem se existe ainda, né? E o apresentador, que eu esqueci, não vou me lembrar do nome dele, depois, por favor, Jefferson, se você conseguir pegar o nome do cara, né? Que é o investidor do programa Um Sócio, ele fala que existem 3 áreas básicas de qualquer empresa, que são os 3 P's, que são pessoas, e produto. Pessoas, processos e produto. E você pode fazer um planejamento, né, trabalhando com pessoas, processos e produto. E aí todas as outras sub-áreas vão estar dentro dessas áreas principais, tá? Para vocês entenderem melhor, para ficar mais fácil o entendimento na construção do plano, eu montei um esquema aqui para vocês. Olha que bonitinho. Ela é linda, ela é linda. Ficou bem, eu adorei esse esquema. Porque é uma forma fácil, simples de trabalhar.
Queridos, é isso. Planejamento é trabalhar mais ou menos desse nível, desse esquema. Tá? Para trabalhar o planejamento, eu preciso ter a minha visão. Não só a visão, né? Como a gente já discutiu em outras aulas. Quem quiser olhar lá no YouTube, tem falando sobre isso já, né, Jefferson? Tá lá, né? Sobre missão, visão e valores, tem, né? Sobre cultura, tá lá, tá? Quem quiser, olha lá, é o posicionamento de mercado, a cultura e a missão, a visão e os valores. Mas aí eu estou tentando enxugar para a gente entender, é um fluxo, é uma escada de crescimento, né? Onde, primeiro, acima de tudo, eu tenho que ter a visão do meu negócio, ou seja, quando eu falei aonde eu quero chegar. E essa visão, esse objetivo maior, ele vai ser subdividido, ele vai ser dividido por 4 tipos de objetivos, que são as áreas que eu falei até lá em cima. Ou seja, para eu atingir a minha visão, eu preciso ter pelo menos um processo, um objetivo em pessoas. Quando eu crio esses objetivos, eu começo a construir as metas desses objetivos básicos. E para eu criar metas, eu preciso entender quais são os indicadores, ou seja, como eu vou avaliar se o que eu vou produzir vai atingir minha meta ou não. E para esses indicadores, eu preciso de ações, ou seja, as ações e os indicadores são as mesmas coisas. Né? Eu poderia até botar um do ladinho do outro, mas ia ficar muito apertadinho. Porque eu tenho que criar ações para atingir minhas metas e ao mesmo tempo eu tenho que criar indicadores para saber se as minhas ações atingem ou não as minhas metas e os meus objetivos. E aí, quando eu termino essa estrutura, como eu estou falando para vocês, eu avalio ou reavalio e aí volto para aquela está no começo do PDCA, e agir. Então, percebam como falei que é um processo cíclico, como todo, todas as outras coisas que eu falei hoje. Então é bem legal. Percebam que o entendimento ele é extremamente importante para o desenvolvimento do negócio. Tá? Como eu falei lá no começo sobre PDCA, sobre planejar, desenvolver, que aí entra a parte de checar primeiro, para quem já está funcionando. E aí, quando eu checo, olha como é interessante. Eu vou primeiro checar. Ou seja, vou pegar todas as minhas informações externas, chequei, olhei, avaliei, vou construir a minha persona, construir a minha persona, e a partir da minha persona, a partir das informações que eu tenho, ou seja, eu mais consciente do que a minha empresa produz, do que ela pode produzir, aí eu vou construir a minha visão, né, de negócio, minha visão de mercado. E em cima da minha visão, construir os objetivos, eu construo as minhas metas, meus indicadores, minhas ações, para depois agir e depois desenvolver, e depois de desenvolver, eu avalio, eu checo ou reavalio para agir novamente. Cara, eu acho que tá bem legal de entender, né? Como é que a coisa tá andando mesmo, né? Ou seja, tomar decisão só funciona com conhecimento apropriado. Fora isso, é somente uma roleta russa. Então, o que é que acontece? A grande maioria das vezes a gente não planeja, a gente não desenvolve um planejamento legal, ou seja, a gente só toma a decisão dia após dia do que tem que fazer. Ah, eu tenho uma sanduicheria e eu criar um sanduíche na próxima semana. Tomei uma decisão. Então,
e eu não absorvi o conhecimento do que eu tinha que aprender para ver se eu tinha condições de colocar um outro sanduíche no mercado ou não. Ah, eu criar uma promoção para vender mais açaí. Se eu não avaliei se aquela, aquele percentual, aquelas atividades estão dando, seriam as mais adequadas ou não. Ah, eu vou implementar um novo serviço de seguro. Como? Será que os meus colaboradores estão capacitados para implementar esse novo serviço? Então, primeiro eu preciso me apropriar do conhecimento para depois tomar uma decisão. O planejamento ele ajuda e muito, ele contribui para tomadas de decisões futuras. Tá? E aí, só para a gente finalizar, para eu deixar aí o entendimento para vocês, né, sobre. Eu fiz uma analogia aqui, uma brincadeira sobre a matemática da gestão. O ideal, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala, ô Jefferson, muito assista, procure no YouTube que deve ter também. O Sócio é um programista, se não me engano, do Channel, e é muito legal. E ele faz intervenções na empresa por troca da sociedade da empresa. Ele pega empresas que já estão com muita dificuldade e ele entra e faz uma proposta baseada no que ele acredita para o cara receber a melhoria do negócio e tudo. Ele tem que aceitar essa proposta do cara e é muito legal sobre isso. E ele tem essa premissa, Marcos Lemones, ele tem essa premissa que é pessoas, processos e produtos. Obrigado, Jefferson. Você é um bicho sensacional. Fazendo a ideia da matemática, como eu falei, né? Uma analogia ah, do, da gestão, mais ou menos o que eu estou achando aqui para vocês. Eu teria que ter 33%, se eu pensar que 100%, vamos pensar que na nossa cabeça da gestão, nossa cabeça, a gente teria que trabalhar, a gente tem 100% de atividades. Eu teria que trabalhar de 100%, 33% de fatores externos, ou seja, tenho que pegar 33% do meu tempo, 33% da minha energia, 33% do meu, da minha força para concentrar em fatores externos, ou seja, todos os contextos políticos, econômicos, culturais, concorrência, tecnologia, tendência, tudo que tem na frente absorver, porque quanto mais eu absorvo, melhor eu entendo, se melhor eu entendo, melhor eu aplico. Os outros 33% eu focaria nos meus fatores internos, ou seja, qualquer atividade de bom e de desempenho da sua empresa, né, de bom desempenho da sua empresa e suas fraquezas. Por quê? Eu me concentraria especificamente em melhorias. Eu olho o que eu tenho nas minhas atividades de dia a dia e eu vou ou potencializar aquilo que já tem de bom, ou eu vou melhorar que eu preciso aprimorar, que não está tão legal, que não está funcionando. Então, eu concentro 33% do meu tempo, da minha força, das minhas atividades nisso. E os meus outros 33% eu deveria ser focados na proposta de valor. O que é essa
proposta de valor? São as entregas de benefícios, o posicionamento, a gestão de nicho do mercado. Ou seja, a minha comunicação com o meu cliente, eu entender melhor com o que o meu cliente pensa, quais são as dores deles, como a minha empresa está se colocando no mercado, o branding, como a gente fala hoje muito, né? O pessoal fala muito hoje, a questão da consolidação, o trabalho da marca, como as pessoas veem a marca, não só a questão de design, mas toda a estrutura de comunicação e de entrega que a tua marca está tendo, não só como um produto, mas todo o contexto que a marca entrega para o teu cliente, tudo está dentro aí dessa proposta de valor. E aí eu tenho 99%, né, das minhas concepções. E aí tem aquele 1% vagabundo. Na verdade, nesse caso, não é vagabundo. Né? O meu último 1% seria único e exclusivamente para tomadas de decisão, ou seja, a atitude de executar as informações que eu absorvi. Essa deveria ser a ideia da matemática, da gestão, da matemática do planejamento. Porque se eu entendo e eu desenvolvo, eu acabo construindo todos os fatores externos. Se eu avalio, observo e começo a criar toda uma estrutura de melhoria dos meus fatores internos. Se eu envolvo todo, parametrizo e começo a construir um posicionamento da minha proposta de valor, as únicas coisas que eu tenho que fazer depois é tomar decisão. Ou seja, as tomadas de decisões serão mais simples do que o normal. Divido o meu tempo com essas outras coisas. Só que a gente sabe no nosso dia a dia que as coisas não são bem assim, né? As coisas, na verdade, são assim. Opa, 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 tá. As coisas são dessas aqui. Ou seja, a gente, né, nós gestores, a gente concentra 1% do nosso tempo para os fatores externos, ou seja, a gente não liga muito o que está acontecendo lá fora. 1% dos nossos internos, ou seja, a gente também não liga muito para o que está acontecendo na empresa, só produzir, 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 produzir. E se sou eu, não sou eu que produzo, é o meu colaborador que tem que produzir, 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 produzir. Eu não me importo com ele. 1% da minha proposta de valor, então o que eu quero? Eu não penso na proposta de valor, eu quero entregar produto, eu quero entregar produto, eu quero entregar produto. E eu não penso na minha marca como um todo. E os meus 97% ficam somente em tomadas. Não. E o que é que acontece com isso? Qual o resultado disso? Quando isso acontece que é ideal, eu só apago incêndio. Porque eu não me sinto, eu acabo não preparando para todos os contextos que tem anteriormente. Ou seja, eu não avalio o meu externo, então quando chega alguma coisa que eu não avaliei de maneira externa, eu acabo não tendo um posicionamento correto, não tomo uma decisão correta, ou a tomada de decisão que eu tenho é de última hora que talvez não vá gerar um resultado que esperava. Quando não avalio meus fatores internos, a minha tomada de decisão é de apagar incêndio dentro da empresa e fica naquela história, né? Sabe aquela sensação que eu tenho certeza que você já sentiu aí do outro lado, de que fez muita coisa e não resolveu nada, o que está acontecendo, você não está